gente está fazendo aqui mais um ciclo aqui do Papo Sibarita, promovido pela Joana Monet, pela Caterina, pelo pessoal da agência Sibaris, né? Tenho E aqui acompanhado. é um espaço de conexões, né? Como é o nosso tema hoje, Super. para a gente poder falar um pouco de gastronomia, falar de perspectivas. E quero agradecer você estar aqui com a gente. Ricardo Garrido, para quem não sabe, acho que a maioria sabe, mas ele é um dos sócios fundadores da Companhia Tradicional, grande conhecedor de restaurantes, de negócios, grande cronista também, que é um lado que eu tenho Imagino. explorado aí. E ele está morando em Nova York, quase um ano em Nova York, foi lá para estudar, para comer, para se reciclar, e está morando lá, mas continua de olho no que acontece aqui. Então, eu queria começar essa conversa com você falando o seguinte: você está vendo o que acontece em Nova York e você está vendo o que acontece em São Paulo. Como é que você compara os dois momentos em relação a tudo que está acontecendo, o cenário econômico, a saúde, a preocupação dos clientes, a preocupação dos empreendedores? Você tem um pé cá e um pé lá. E eu queria que eu ouvisse essa sua preciosa visão sobre isso, né? Legal, Luiz. Bom, obrigado pelo convite, é um prazerzaço, tenho acompanhado os papos por aqui. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer nesse momento é exatamente isso, né? Nos conectar e dividir um pouquinho de impressões, ideias e, enfim, tá longe e tá perto ao mesmo tempo para tentar nos ajudar, né? Construir alguma coisa importante para o presente e para o futuro que está por aí. Mas, enfim, essa situação que eu tô, ela é super interessante, né? Não dá para dizer que não é super interessante eu estar numa cidade, estar vivendo nesse momento, finalizando um período que, como você super bem definiu, um período que eu vim para cá como reciclagem, eu e minha família, um período de um break de praticamente 25 anos empreendendo no mundo de bares e restaurantes, e um break que eu dei para minha família para a gente se reciclar, aprender, né? Aprender coisas e nos inspirar num dos centros mais importantes de gastronomia do mundo, para depois eu vim aqui muito pensar sobre o futuro, né? O meu futuro, o futuro da minha empresa, o futuro da minha família, e usei um pouco Nova York para ser um pouco o palco desse momento de reflexão. E vinha fazendo isso, tanto estudando, quanto, enfim, lendo e muito comendo e bebendo, como você falou. E aí, de repente, tudo isso que está acontecendo, e eu estou aqui, e, enfim, fui acompanhando o que aconteceu e qual foi a reação dessa cidade, dos empresários desse setor, de certa maneira, indiretamente desse país, e, obviamente, rapidamente retomei meu contato mais operacional mesmo com os meus sócios e o time que trabalha com a gente em todas as nossas casas, Original, Pirajá, Astor, Pizzaria Brás, Lanchonete da Cidade, Cibra Serri, enfim, me reconectei e voltei a trabalhar daqui, tentando trocar ideias e ajudar da melhor maneira possível, até fazendo essa ponte, né, vendo o que está acontecendo aqui, discutindo um pouquinho. Eu acho que Nova York e São Paulo têm enormes similaridades, né, como cidades, são duas cidades cosmopolitas enormes e que adoram gastronomia, e que gastronomia é uma indústria importante. Não só importante para a economia, para a força de trabalho, mas é importante no lifestyle do paulistano, e importante no lifestyle, muito importante no lifestyle do nova-iorquino e da dinâmica dessa cidade, né? Que é essencialmente uma cidade, um hub global que recebe gente do mundo inteiro, e grande parte das pessoas que vêm hoje em dia para Nova York efetivamente vêm para comer e beber. Assim como é em São Paulo, de certa maneira é um pouco no Rio de Janeiro também, em algumas outras capitais brasileiras. Mas eu acho que a cidade mais semelhante a Nova York, sem dúvida nenhuma, no Brasil é São Paulo, né? Então tem muitas semelhanças, e a crise também trouxe, tem muitas semelhanças, né? Acho que a gente passou praticamente no mesmo timing por reações praticamente idênticas, né? Primeiro de um susto tremendo, primeiro de uma certa prepotência de todo mundo achar que não ia chegar na sua cidade, né? E não ia chegar na gente, né? Eu acho que essa prepotência é um dos maiores erros que nós cometemos em relação a essa crise, principalmente os países e as cidades que acharam que ela não chegaria. E aí, depois da prepotência, o susto dela ter chegado, efetivamente. Desculpa, Luiz, não te ouvi perfeitamente. Porque é mais pensamento mágico do que realmente objetividade, né? Você fica torcendo, mas você não tem elementos para dizer que não vai chegar, e chegou, né? E eu acho que essa questão de ter nascido na China, outras endemias nasceram lá e foram menos agressivas,
e essa questão desse distanciamento e, de certa maneira, um certo preconceito que todo mundo tem de, não, isso é um mundo à parte, né? O Oriente é muito longe, não vai chegar. Eu acho que isso foi extremamente traiçoeiro para todos nós. Eu acho que é uma lição que a gente tem que aprender, né? O mundo está absolutamente conectado e tudo que acontece em qualquer parte do mundo pode acontecer com a gente, Exatamente. as coisas boas e as coisas ruins, né? A gente não respeitou isso, veio. Quando chegou na Itália, a gente achou que sim, agora é uma coisa nossa, né? Se está na Itália, pode estar no Brasil ou pode estar em Nova York, né? Mas eu brinco, né? Em Nova York tem Chinatown e tem Little Italy, né? Então, por ter Chinatown, a gente deveria ter sido mais rápido aqui para perceber que essa pandemia ela chegaria rapidamente aqui também, né? Mas, enfim, eu acho que a Nova York, o setor e a população passaram pelo mesmo susto que todos os brasileiros passaram de primeiro receio, não acreditar que ia acontecer uma quarentena, não acreditar que negócios iam ser fechados, negar um pouco isso e tentar brigar contra isso e depois se resignar e perceber que não tinha jeito, que essa era era o único remédio tardio que as cidades e os países poderiam tomar. E aí foi um baque muito grande porque assim como os grandes centros brasileiros, Nova York meio que a dinâmica da cidade se define pelo seu comércio, né? Pela vida na rua, de certa maneira pelo consumo também, né? E bares, restaurantes especificamente falam muito sobre a cidade, falam muito sobre imigração, falam muito sobre a fusão de culturas, falam muito sobre esse melting pot, né? Que é Nova York, e que São Paulo é de certa maneira também, né? Então, eu acho que aí veio um drama grande para a cidade de olhar para ela de todo mundo que mora em Nova York, tendo sido criado ou sendo imigrante como eu aqui, forasteiro, olhar para essa cidade tão potente, tão forte e ver ela totalmente de joelhos, totalmente fechada. Foi extremamente duro para a população, muito down olhando para tudo isso. E o empresário do setor ficou muito assustado, como nós ficamos no Brasil também, né? Porque aí acho que até uma diferença, Nova York passou por crises enormes, né, desde 11 de setembro até todos os problemas econômicos da crise do subprime, mas uma crise que ataca o coração da atividade que a gente faz, que simplesmente proíbe o centro da nossa atividade de acontecer, ela não tinha ocorrido ainda, e aí sem dúvida nenhuma, os empresários e todo o setor ficou meio atônito, né? E eu acho que dá para perceber as movimentações de tipos diferentes de empreendedores correndo cada um para um lado, né? Alguns foram de cabeça nas questões mais assistencialistas, comunitárias, e tentar ajudar, inclusive do ponto de vista de abastecimento e das regiões, das populações mais vulneráveis. Alguns foram tentar se reinventar, e alguns simplesmente fecharam esperando o que vai acontecer, né? Tem uma frente muito grande de principalmente empreendedores, empresários mais experientes que tomaram o curso de discussão com o governo, principalmente o governo estadual, porque rapidamente perceberam que sem ajuda governamental realmente a situação desse setor vai ficar, principalmente nos próximos meses que virão, a situação vai ficar praticamente impossível de acontecer. Então, acho que essas 4 frentes, vamos dizer, 3 frentes e uma não frente, que é o cara simplesmente se resignar e dizer, eu não sei o que eu vou fazer, vou ficar fechado, e vou esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Tudo isso aconteceu por aqui. E eu acho que, de certa maneira, no Brasil, os movimentos são semelhantes, né? Existe a frente mais assistencialista, super importante para esse momento. A gente sabe que a gente trabalha com abastecimento, com alimentação, a gente tem possibilidade de criar valor nesse momento. Eu acho que tem as empresas que estão tentando serem criativas e pensar em novas conexões e novas formas de fazer o que a gente sabe fazer. E tem bastante gente também trabalhando esse lado de discutir com o governo, porque o governo precisa entender o setor para poder ajudá-lo, né? Então é muito importante as associações e as frentes de contato com o governo para tentar juntar essas pontas, porque realmente nós vamos precisar de todo mundo, né? Ninguém vai resolver, acho que essa é uma coisa muito clara, né? Ninguém vai resolver essa crise, nenhum setor vai resolver sozinho, né? Ou nenhuma empresa vai resolver essa crise sozinho, né? Ela é muito sistêmica, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente já teve nos anos 90 um auxílio muito forte para os bancos, feito aqui no governo, né, falando do Brasil. A gente já teve setores
ora na indústria, ora no agribusiness, sendo muito bem apoiados pelo governo, até com uma visão estratégica e tal. Nunca aconteceu isso com o setor de serviços, precisando de ajuda. Você Sim. acha que nos Estados Unidos eles fizeram coisas diferentes que a gente poderia tomar como inspiração? Digo mais, tenho ouvido, por exemplo, que lá eles estão cuidando também muito do cidadão comum, porque se você faz uma injeção de dinheiro na sociedade para a pessoa não ficar sem dinheiro para comer, você pelo menos gira a roda da economia, a pessoa continua consumindo, a pessoa continua gerando impostos, e se você cortar isso, você quebra a espinha de toda a estrutura, né? E aqui a gente Perfeito. não tem feito isso. A gente ainda tem lento no auxílio empresarial e também lento no auxílio com os trabalhadores. Eu queria que você fizesse um pouquinho dessa análise aí. Tá super complexo, inclusive, de entender aqui todo esse plano chamado de PPP, aqui todo esse plano, tudo que está conseguindo realmente progredir e o que não. Tá complicado também a coisa aqui. Eu acho que tem uma diferença grande, né? Agora nós vamos começar a assistir, eu acho que é uma das questões importantes que a gente vai passar no Brasil. Aqui nós estamos falando de um país riquíssimo, atuando sobre uma crise, um país que praticamente tem endividamento infinito para resolver os seus problemas, né, como já aconteceu em outros momentos, e um país pobre em desenvolvimento, saindo de uma crise e tentando resolver um problema sistêmico. Então, aí são dores bem diferentes, né? Eu acho que aqui os governos vacilaram demais para começar a cuidar da crise, mas a hora que as coisas começarem a engatar, e dá para ver isso nitidamente aqui no governo de Nova York, que está fazendo, depois de patinar, está fazendo um trabalho, acho que exemplar de gestão da crise, aí é um país que tem recurso para injetar na economia e para cuidar de questões basilares aí como informação, testagem, tracing, essas coisas todas que eu vejo que no Brasil já está mais difícil e vai continuar sendo difícil porque a gente tem muito menos recurso. Mas o pacote que foi aprovado de apoio, o primeiro pacote, principalmente o Partido Democrata, fez questão que existissem linhas direto para o cidadão, né? Independente editorial ou de empresa, que tivesse dinheiro sim que chegasse direto ao cidadão, né, comum. A taxa de desemprego aqui já picou 15%, está subindo, deve chegar até mais ou menos 20%. Isso é inédito na história recente dos Estados Unidos, né? A medida imediata do empresário, isso um pouco diferente do Brasil até, a medida imediata de quase todos os empresários, principalmente no comércio, principalmente no nosso ramo, foi desligar funcionários, todos imediatamente, né, e declarando isso abertamente, inclusive como sendo uma estratégia mais segura de defender o funcionário que tem seguro-desemprego, mas são medidas de país rico, né? E a patada que veio de investimento na economia, tanto direto no cidadão quanto para setores, ela foi muito grande. Mas, por exemplo, no setor de bares e restaurantes, na verdade foi para todos os setores isso, o tipo de ajuda que veio é de ajuda para pagamento de folha de pagamento, desde que os funcionários sejam recontratados até dia 30 de junho. Só que agora os restaurantes não sabem se eles vão poder operar até 30 de junho, entendeu? Eles não sabem se eles vão poder recontratar. E aí, isso que era uma verba que tinha entrado para os restaurantes pode se transformar numa dívida com o governo, né? Então, os caminhos também não tão simples, os caminhos também não tão fáceis, mas eu vejo os vários grupos de restaurantes e várias associações persistindo muito numa discussão com, principalmente, o governo estadual, porque não é trivial e sem o governo, dificilmente esse setor consegue ultrapassar essa próxima fase que a gente vai viver, que eu acho que é a mais drástica, até que se retorne esse novo normal que ninguém sabe qual é, mas até que a gente chegue até lá, a gente vai viver um vale muito complicado, né? Que os restaurantes não vão trabalhar de uma maneira tradicional que eles trabalhavam, né? E essa deterioração, essas limitações que vão ser impostas, elas vão levar a um nível de venda, um nível de faturamento muito mais baixo do que a gente tinha anteriormente, o que torna um desafio enorme um restaurante viver aberto, fazendo o seu melhor para o público, mas com, sei lá, 20, 30, 40, 50% a menos de público. 20 é otimista se pensar nesse primeiro momento, né?
Então, eu acho que essa próxima trajetória fica muito claro, e aqui para eles isso não tem discussão. Se o governo não ajudar, o setor vai viver um período realmente praticamente inviável, né? Hoje em dia está se pedindo muito aqui que o governo, inclusive, interceda na relação de aluguel entre restaurantes e proprietários de imóveis, né? Que faça uma mediação, porque tem alguns proprietários que não estão querendo discutir muito a questão e dizendo, olha, você faz o que você quiser, se não conseguir pagar, você sai. E tem alguns donos de restaurante. Na França, o governo tem participado, inclusive, da discussão de aluguéis. Exato. Essa é uma das requisições aqui. Acho que no Brasil nós não chegamos ainda nesse nível, mas é uma pauta porque a grande questão são os custos fixos, né? E o aluguel, via de regra, salvo exceções, o aluguel normalmente é um custo fixo. E se ele não for flexibilizado, esse próximo período que a gente vai viver, que ninguém sabe quanto né? Quanto tempo será esse movimento, ele vai ser muito difícil, né? É uma imagem mais ou menos, né? A gente tem discutido, como se tivesse que estivesse mergulhando e atravessar uma caverna com uma quantidade de oxigênio, só que você não sabe a extensão da caverna, né? É muito delicado esse período que nós vamos viver. Então, a participação do governo vai ser fundamental, e aí nós vamos ter um pouco mais de dificuldade do que eles aqui, para não falar de questões políticas e nem nada, porque eu acho que não acho que nós temos que passar longe disso, parar de botar política em tudo, mas eu acho que é uma questão de um país rico versus um país pobre, lidando com uma questão tão dura, tão sistêmica, né? Garrido, tem uma questão que eu tenho abordado também, que é o seguinte, não bastasse a questão crise, doença, desorganização da economia, uma recessão profunda que deve vir aí, por causa dos restaurantes tem um lado também, que é de as pessoas perderem o hábito de restaurante e de criar um certo medo de sair. Então, para citar algumas iniciativas, por exemplo, a gente tem visto vários esforços de tentar ajudar os restaurantes. Aqui no caso do Taste, eu sou curador do Taste, a gente tem feito, por exemplo, aquela ação com os vouchers dos restaurantes, e vocês participam, inclusive, na companhia tradicional. A gente sabe que a ajuda é pequena, mas é um jeito de manter o restaurante na memória das pessoas. Idem o delivery, idem você apoiar pequenos produtores, quer dizer, são jeitos de a gente manter conexões e de dizer assim, olha, não esqueça do estabelecimento do seu coração. Ele vai voltar. Perfeito. Você não pode ir para o salão nesse momento, mas você pode manter contato virtual com ele, você pode comprar um voucher, você pode pedir a comida dele em casa. Então a gente está descobrindo, e acho que tem a ver com a conversa de hoje aqui, novos jeitos de conversar com o cliente, quer dizer, de estabelecer um diálogo entre os negócios e o consumidor, né? Eu acho que é um desafio grande também. Perfeito, né? Perfeito. Eu acho que esse passa a ser o grande tema, né, Luiz? Porque, enfim, isso tudo que está acontecendo é real, e eu acho que nós temos como empresário, e como empresário realmente apaixonado pelo setor de verdade, que acredita no setor e que gosta e que vê valor naquilo que a gente faz, que é reunir as pessoas, dar um pouquinho de alegria, momentos de alegria para melhorar um pouquinho a vida das pessoas. Quem acredita nisso, eu acho que tem que continuar acreditando, e a gente tem que manter um pé na realidade e manter um pé na esperança, né? Como ensinou aqui o Danny Meyer, que é um dos grandes empreendedores de gastronomia de Nova York, dono do Union Square Café e Union Square Hospitality Group. Ele falou para os funcionários dele, quando ele estava desligando os funcionários no momento da Covid, que ele ia atravessar esse período com realidade e com esperança, né? Para mim isso foi inspirador também. A realidade para a gente lidar com os problemas corriqueiros, mas a esperança que a gente vai retomar o que a gente faz, né? Que vai continuar sendo relevante. Mas a gente tem um percurso em que muita coisa vai acontecer. Por exemplo, o consumidor vai estar com receio, esse trauma é grande, vai estar mais ligado nas questões de saúde. Então a gente tem que trabalhar com responsabilidade e dar resposta para todas essas questões. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ser extremamente criativo, extremamente otimista, de certa maneira, e dentro dessa limitação que está sendo imposta, como é que a gente pensa de uma maneira diferente e a gente vai criando uma série de coisas que vai aos poucos, tijolo a tijolo, nos reconectando com aquilo que a gente sabe fazer. E, no fundo, isso é uma questão que eu já vinha pensando muito, acho que a gente já conversou um pouquinho em outros momentos nesses últimos dias sobre isso.
todo esse período que eu estou passando aqui, eu vim em busca de experiências inspiradoras de restaurantes para me inspirar sobre o futuro. E eu comecei a perceber que muito mais do que experiências novas que eu nunca tinha visto, ou que não, no Brasil nós não fazemos, todos nós que trabalhamos com bar e restaurante não fazemos, experiências tão boas quanto as que existem em Nova York, não era isso que eu estava vendo que tinha de mais interessante, né? As experiências de bar e restaurante no Brasil, elas já têm um nível internacional. Mas tinham coisas mais interessantes acontecendo e as marcas mais interessantes de bares e restaurantes, elas estavam, acima de tudo, não se limitando a enxergar o restaurante como um lugar, como um ambiente. Mas o restaurante é uma entidade que tem talento, conhecimento, criatividade e conecta as pessoas com universos que elas não têm facilidade de se conectar, né? Então, um restaurante de comida saudável, ou um restaurante farm to table aqui nos Estados Unidos, cada vez mais ele estava conectando uma pessoa da cidade com o campo, né? Mais do que ser um lugar, ele era uma conexão entre dois universos que estavam distantes fisicamente. E isso pode ser uma conexão não necessariamente espacial, ela pode ser uma conexão digital, né? E eu estava anotando e estava estudando e estava me aprofundando sobre várias ideias, né? Sobre collabs, sobre eventos, sobre trabalho em rede social, que muitas vezes eram mais interessantes até do que o restaurante físico, né, daquela marca. E aí, de repente, vem tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que usar a nossa criatividade e pensar que um restaurante, ele não é um lugar, ele não é só um lugar, né? Ele vai voltar a ser um lugar também, né? E esse lugar, ele é um ponto de conexão, ele sempre vai ser o ponto de conexão, acho que mais interessante, mais instigante, mais bonito daquilo que a gente tem, o único ponto de conexão. A gente pode se conectar com as pessoas que gostam do nosso trabalho e dos universos que a gente consegue conectar essas pessoas a gente pode se relacionar e se conectar com esse consumidor de outras formas, né? E a gente está, pelo menos no nosso caso das nossas marcas, da nossa empresa, a gente está tentando aproveitar esse momento para pensar realmente de uma maneira diferente e testar coisas, né? A gente não sabe o que vai dar certo, mas a gente está tendo uma série de iniciativas e testando uma série de coisas, como eu vejo muitos aqui também em Nova York testando, para ver o que é mais relevante para o consumidor e esperar que o consumidor responda para a gente, pô, isso aqui é legal, isso faz sentido, invista mais nisso. E é assim que a gente está tentando operar com várias ideias que a gente pode rapidamente passar por aqui. E você pensa em trazer isso para o Brasil na tua volta? Se é que já não está acontecendo aqui também? Tem muita coisa que a gente já está fazendo aí. Algumas foram ideias geradas aqui, ou outras foram ideias geradas no Brasil, pelo time do Brasil, pelos meus sócios, e a gente está colocando, né? Mas, por exemplo, a gente tem trabalhado com produtos semi-acabados, né? Em vez de entregar o delivery com os produtos já todos prontos, em produtos semi-acabados para o consumidor terminar em casa, em kits, em colaboração entre marcas diferentes, né? Então a gente está com uma operação muito divertida do IC Brasserie. Então entrega comida do IC com coquetéis do Astor, né? Tem sido um enorme sucesso. A gente tem feito drive-thru, vendido chopp em garrafa de 2 litros para o consumidor passar de carro, pegar no Original ou no Pirajá e levar o chopp para casa, que não é um produto, né, que normalmente existe em casa chopp, a gente toma cerveja, mas não chopp. Coxinha para fritar em casa, pastel para fritar em casa. Vem aí daqui a pouquinho, nós vamos fazer um teste com um assunto que eu sei que você gosta muito, que é pizza também para a pessoa terminar em casa. Então, legal, a gente tá testando uma série de conexões. A gente vai continuar acreditando que, assim que possível, nossos salões vão retornar e esse ponto de contato ele vai continuar sendo muito, muito importante. Mas eu acho que a gente pode ir além e aproveitar esse momento para potencializar um pouquinho as conexões que a gente já tinha com o nosso cliente, levando mais coisa do que simplesmente uma experiência física, né? Eu acho que por aí tem um mundo, não é um mundo fácil, é um mundo difícil, a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. Para produzir tudo isso que eu estou falando para você, a gente tem que aprender coisas novas, a gente tem que fazer coisas que o restaurante, que o back-office do restaurante não estava preparado, né? Então agora que é um momento de pouca grana, então a gente tem que ir devagar, testando, mas de qualquer maneira, a gente tem acreditado que o caminho para brigar, o caminho para manter a nossa crença válida e relevante para os nossos clientes, acreditar nessas soluções diferentes,
olhando para o consumidor. O consumidor vai dizer o que ele quer, o que ele não quer, e é nisso que a gente pretende investir. Agora, é muito interessante isso que você está falando, e muito promissor, e a gente não tem nenhum cenário pronto ainda. Acho que quem disser que tem solução, tem desenhos, está mentindo, está exagerando. Eu Total. tenho o direito de ser impressionista aqui, de cometer alguns achismos, que é o seguinte: eu já li muito sobre a vida dos restaurantes da Segunda Guerra Mundial. Paris ocupada pelos nazistas, Londres bombardeada, ela tinha restaurante funcionando. É uma situação diferente, não há esse risco de contágio, é um outro momento. Mas a vida seguiu. E eu costumo dizer o seguinte: todo mundo dizia que quando você tivesse cinema, tivesse streaming, tivesse todas as possibilidades de plataformas audiovisuais à disposição do celular, você passaria pouco a pouco as peças de teatro. Bom, o teatro só parou por causa da Covid, que a gente nunca teve tanta peça como agora. E aí tem o ponto que eu defendo: as pessoas querem ver outras pessoas, querem interagir, querem ter contato. Se esse contato vai ser menos físico, menos presencial, e vai ser mais agora possibilitado por outros meios, é uma outra coisa. Mas essa conexão a gente nunca vai perder. Concordo. O garçom que você prefere, aquele garçom que te atende como ninguém, que sabe como é o teu chopp, que sabe como é o teu petisco, eu acredito que o cliente vai voltar para procurá-lo, vai voltar para visitá-lo. Então, eu acho que é um período muito difícil, talvez a gente não volte do mesmo tamanho. Queria te ouvir sobre isso, né? Acho que a capacidade das casas, sim, obrigadas, mas eu sim. acho que a gente volta, né? Eu tenho certeza que a gente volta, e eu acho que assim, se existe uma coisa que fica comprovado num período absurdo e tão duro quanto esse que a gente está vivendo, de isolamento e de cerceamento de coisas que pareciam corriqueiras e nos foram proibidas pelo vírus, né? Não pelos governos, mas pelo vírus. Uma das coisas que fica muito clara é como, principalmente nos grandes centros, infelizmente ainda para algumas classes sociais, mas para quem consumia bares e restaurantes, acho que fica mais claro do que nunca como eles eram essenciais, né? Eles não eram um consumo supérfluo. Você ir a um bar e restaurante, de certa maneira, define o viver, né? Como define o viver você caminhar pela rua, ou como você ir buscar o teu filho na escola, né? Essas coisas definem o viver. E eu acho que congregar num bar ou um restaurante, seja num almoço de família, seja num happy hour com os amigos, seja com a tua esposa, seja sozinho no balcão conversando com o barman, essas coisas meio simbolizam o viver, né? Então eu não acho que elas vão ser abandonadas, e pelo contrário, acho que as pessoas estão desesperadas para retomar esse hábito. Mas realmente vai ter um período que elas vão estar ainda cerceadas parcialmente, e elas vão estar com muito receio. Por isso que eu acho que esse próximo período é um período que as pessoas vão estar morrendo de vontade de se reunir, de fazer festa, de se reencontrar, mas elas vão ser cerceadas. Então esse é o período mais delicado, que a gente vai ter que ser responsável e criativo, e nós vamos ter que ser muito fortes para ultrapassar esse período, porque um pouco mais na frente, esse hábito eu acho que vai ser retomado, se não plenamente e de maneira diferente. Acho sim que essas conexões digitais vão alimentar de entretenimento os nossos clientes na sua casa, num parque, em outros lugares, na verdade onde ele quiser, né? Nós vamos ter que dar entretenimento gastronômico onde o cliente quiser, não só onde a gente estava acostumado, mas nesse lugar também ele vai retomar. Eu acho que ele vai retomar mais enxuto, ele vai retomar menor, mesmo ali na frente. Ele vai retomar mais enxuto, ele vai retornar menor, mas ele vai, porque o ser humano é gregário, a gente vive dessas conexões, e eu concordo com você. A gente vai retomar esse espaço. Esse próximo momento, eu acho que é o momento que todo empreendedor do setor tem que ter o maior cuidado. Os próximos 6 meses vão ser duríssimos. Eu acho que a gente precisa se unir, a gente precisa ter muita conversa, muita compreensão de todas as pessoas que compõem uma estrutura de custo de um restaurante, tem um relacionamento, acho que maduro, com proprietários de imóveis, com shopping centers, com fornecedores,
porque está todo mundo no mesmo barco, né? Não adianta simplesmente você roer a corda com todo mundo, porque do outro lado tem uma outra empresa também, né? Funcionários, clientes, né? Eu acho que é só um pacto entre todos nós que vai garantir que a coisa funcione. O cliente vai ser muito importante nesse momento, né? Porque se o cliente chegar para o restaurante exigindo tudo que ele fazia há 3 meses atrás, pelo mesmo preço ou mais barato, é impossível, tá certo? Então vai ter uma negociação, inclusive nossa, com os clientes, dizendo o que dá para fazer é isso nesse momento, né? E eu acho que é dessa maneira que, se a gente for hábil em conseguir manter essas conexões de maneira saudável, acho que a gente consegue atravessar esse período. Mas eu acho que os próximos períodos são os mais importantes e vai ser muito importante todos nós nos ajudarmos, né? Imprensa, influenciadores, todo mundo tem que se ajudar um pouco nesse momento a fazer a coisa funcionar, porque esse período vai ser o mais importante e mais difícil. Muito bom, Garrido, obrigado. Olha, eu queria só fazer uma última lembrança, quero agradecer o Papo Sibarita, aqui, feito pela agência Sibaris, e tem uma programação a semana inteira, todo dia às 17 horas, tem encontros muito legais. Queria agradecer o Garrido por trazer tanta sabedoria e tantos pensamentos interessantes. E lembrar vocês também que, já que o assunto é conexão, se vocês entrarem em tudos.com.br, vocês vão ver ali uma ação chamada Taste of Solidariedade. Vocês podem comprar voucher dos restaurantes preferidos de vocês, inclusive da companhia tradicional. E queria que vocês ficassem atentos a poder ajudar um pequeno produtor, a pedir os deliveries das suas casas preferidas. Nesse momento é o jeito que a gente tem de manter proximidade com essas casas, com os chefes, com esses profissionais, e para a gente se encontrar de um jeito diferente, que ainda não sabemos como, mas lá na frente, na saída dessa crise aqui. Então, eu agradeço, Garrido, e seguimos em contato e em conexão. Total. Obrigado, Luiz, foi um prazer. Um abraço para todo mundo aí que nos assistiu. Vamos com força. Nós vamos tocar o barco para frente. Vai dar tudo certo. Um abraço.